tentar mover a população inteira de uma metrópole moderna através de um deserto brutal. E um deserto completamente implacável. Nossa, é o cenário perfeito para um desastre. Exatamente. E estamos falando de fazer isso durante quase 40 anos. Não tem infraestrutura, não tem rotas de abastecimento pavimentadas, não tem saneamento básico. Nenhuma comodidade moderna. Nenhuma. É só uma multidão massiva ali, oscilando diariamente na fronteira entre a sobrevivência e, o colapso psicológico total. E os materiais que temos sobre a mesa hoje vão nos guiar por um dos épicos de sobrevivência mais mal compreendidos da história antiga. Com certeza. E é uma imersão muito rica. Pois é. Vamos analisar artigos acadêmicos sobre geopolítica antiga, estudos da Universidade Brigham Young sobre profecias pagãs, além de análises geográficas detalhadas e comentários teológicos bastante densos. A nossa missão nesta exploração profunda é desmistificar o quarto livro do Pentateuco. E o problema já começa logo no título ocidental que deram para essa obra, né? Números. Nossa, parece um nome de uma planilha contábil da Idade do Bronze. Totalmente! Essa diferença de título é o primeiro grande obstáculo para a gente compreender a obra. A tradição grega chamou de arithmoi, focando nas longas listas de censos demográficos que abrem e estruturam o texto. E isso, de fato, afasta muita gente da leitura. Ah, entendi. Mas quando a gente vai para o original hebraico, o nome é Bemidbar, que significa no deserto. O que, olha, muda absolutamente tudo. Muda completamente o foco, sabe? O título hebraico foca no ambiente. Não estamos diante de um livro de matemática, mas de um manual de sobrevivência, de transição e de formação de identidade sob pressão extrema. Que é uma premissa incrível. Sim, o deserto não é apenas o cenário ali, ele atua quase como um personagem. É uma forja implacável onde a mentalidade de um povo escravizado está sendo derretida e remodelada. E essa é a premissa que torna essa análise tão vital para quem nos ouve hoje. Porque o deserto descrito nessas fontes vai muito além da areia e das pedras lá do Oriente Médio. Ele mapeia os períodos de transição que as pessoas enfrentam, sabe? Aquele espaço meio desconfortável entre sair de uma realidade que não serve mais e ainda não ter alcançado o destino final. É uma ótima analogia. Mas bom, já que o livro ficou conhecido no Ocidente pelos seus censos, a gente precisa encarar os números logo de cara. A transição da nação do Monte Sinai para as planícies de Moabe é emoldurada por duas grandes contagens militares. Exatamente. O livro é sustentado por esses dois imensos pilares demográficos. O primeiro censo ocorre no capítulo 1, logo no início da jornada, ainda na base do Monte Sinai. Certo. E o segundo ocorre no capítulo 26, quase 4 décadas depois, nas planícies de Moabe, englobando uma geração inteiramente nova. E olha, o primeiro censo contabiliza mais de 603 mil homens aptos para a guerra. Tá, vamos destrinchar isso. Porque se estamos falando de mais de 600 mil homens aptos para lutar... Ou seja, acima de 20 anos de idade... Isso. A matemática simples exige que a gente adicione mulheres, crianças e idosos nessa conta, o que nos joga facilmente para uma população total superior a 2 milhões de pessoas. E é aqui que a logística me fascina. E assusta um pouco, né? Totalmente. Como eu mencionei antes, mover 2 milhões de pessoas no deserto é, como organizar um gigantesco festival de música. Daqueles que duram vários dias, mas sem banheiros químicos. Sem praça de alimentação pré-montada, e estender isso por 40 anos. Pelas leis da física e da biologia, isso seria um desastre absoluto. Com certeza. Nossas fontes acadêmicas certamente levantam sobrancelhas para essa matemática, não é? Talvez estejamos lendo esses dados com lentes muito literais. O debate sobre a viabilidade histórica dessa população é, sem dúvida, um dos pontos mais ricos das fontes que analisamos hoje. E a primeira abordagem que encontramos é justamente a literal, que foca no aspecto teológico. Ou seja, abraçar o impossível. Exato. Para os defensores dessa visão, a própria impossibilidade logística é o objetivo central do texto. Ela serve para magnificar o milagre da sobrevivência diária, como, por exemplo, a provisão inesgotável do maná. Certo. O argumento é que, sem uma sustentação puramente divina, a nação teria evaporado no primeiro mês de viagem. Perfeitamente. Mas, por outro lado, considerando as dinâmicas de tradução de textos tão antigos, entra uma segunda tese muito forte.
E os nossos materiais destacam pesquisadores como J.W. Wenneman para explicar isso. Ah, sim. Porque o hebraico antigo sequer tinha vogais no início, né? É muito provável que um copista da antiguidade tenha simplesmente tropeçado no vocabulário. Que é Elif. A questão é que Elif também era o termo usado para designar um clã, uma família estendida ou até uma unidade militar de tamanho bastante variável. Uau! Então, em vez de ler 60 milhares na tribo, o texto original poderia estar dizendo tipo 60 esquadrões ou 60 clãs? Isso mesmo. Caramba, isso reduz a população de 2 milhões para talvez 20 ou 30 mil pessoas no total, Hum. o que resolve todo o pesadelo logístico instantaneamente. Resolve a logística e ainda mantém a estrutura narrativa intacta. E os acadêmicos explicam que o mecanismo de como esse erro ocorreu é simples. Séculos depois, quando o texto foi formalizado por escribas, Israel já era um reino estabelecido. Não era mais uma confederação tribal no deserto. Então a palavra Elif foi padronizada com o seu significado numérico posterior. Perfeito. Mas, olha, ainda uma terceira linha de análise acadêmica nos nossos textos. No Antigo Oriente Médio, as contagens militares raramente eram estatísticas literais, sabe? Não era como um censo moderno do IBGE. Eram números hiperbólicos. Exato. Reis e nações usavam números exagerados como uma linguagem literária. Era para expressar grandeza, majestade e o poder abençoador de uma divindade, não para fornecer um censo exato. Ah, uma espécie de propaganda governamental da Idade da Bronze para intimidar impérios vizinhos. Faz todo sentido, mas, bom, independentemente de serem 2 milhões ou 30 mil pessoas, essa transição de uma multidão de ex-escravos para um exército organizado teve que se materializar ali no chão, na areia. Com certeza. E as fontes geográficas nos entregam um cenário visual impressionante disso. Eles não acampavam de qualquer jeito, tipo onde houvesse sombra ou espaço. Havia uma planta baixa rigorosa, um verdadeiro urbanismo nômade. E a precisão dessa planta baixa é o que traduzia a nova identidade desse povo, né? O layout do acampamento, que é descrito em números, coloca o tabernáculo, o santuário móvel, no centro exato, como núcleo da comunidade. Sim, e ao redor dele, as 12 tribos eram distribuídas simetricamente nos 4 pontos cardeais. A tribo de Judá liderava a vanguarda, acampando a leste, de frente para o sol nascente. Considerando o tamanho proporcional das tribos descrito no texto, a formação visual, se fosse vista de cima, desenharia uma imensa cruz em volta da presença divina. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando as fontes discutem o tabernáculo, elas usam um conceito de montanha manufaturada. Montanha manufaturada, isso é uma imagem incrível. Demais, né? Lá no livro anterior, em Êxodo, a presença divina desceu no cume do Monte Sinai, com todo aquele fogo, fumaça e trovões. O problema prático de uma montanha sagrada é que ela não sai do lugar. E se você é um povo nômade no meio do deserto, você não pode deixar a divindade para trás. Exato. Então o tabernáculo é essencialmente a engenharia de pegar o pico do Monte Sinai, desmontá-lo em tendas e cortinas e levá-lo na bagagem com você. O que é fascinante nas fontes aqui é como essa arquitetura resolveu o problema teológico da distância. A nuvem que antes repousava apenas no pico inacessível da montanha de pedra, agora repousava ali, no meio das tendas. Do coração do acampamento. Isso, quando a nuvem se erguia, o acampamento inteiro se desmontava e seguia a jornada. Quando a nuvem parava, a montanha era remontada. Mas olha, essa proximidade tinha um preço altíssimo em termos de segurança e pureza ritual. E lindos protocolos de segurança do tabernáculo nesses materiais soa muito menos como uma simples capela de oração e muito mais como tipo um reator nuclear móvel. É uma ótima analogia. Porque é a fonte de energia que mantém tudo funcionando, o núcleo do poder cósmico da nação, mas é incrivelmente volátil e perigoso. Requer técnicos altamente treinados para evitar um colapso radioativo que aniquilaria o acampamento. E esses técnicos, pelo que as fontes apontam, eram os levitas. Sim, e eles sequer entram no censo militar geral das outras tribos, não é? Não entram, porque a função militar dos levitas não era lutar contra povos inimigos do lado de fora do acampamento. Eles eram a guarda de elite interna. Eles acampavam formando um anel protetor imediato entre o tabernáculo e as outras 12 tribos. Entendi.
E a regra registrada no texto para esse perímetro de segurança era letal. A expressão hebraica é Hazar Havakrev e o mate, que significa o estranho que se aproximar morrerá. Mas espera um pouco. Se estamos falando de uma divindade onipotente, que criou o universo, a ideia de precisar de guarda-costas humanos parece quase cômica. Deus precisava ser defendido de camponeses intrometidos? Parece estranho numa primeira leitura. Mas se conectarmos isso ao cenário maior da teologia do Antigo Testamento, a lógica é exatamente a oposta. A guarda levítica não existia para proteger Deus das pessoas, existia para proteger as pessoas da santidade de Deus. Ah, invertendo a perspectiva. Exato. Usando a sua analogia do reator nuclear, a radiação não precisa de proteção contra os seres humanos, né? São os humanos que precisam de trajes de chumbo para não serem completamente desintegrados. É matéria e antimatéria. Perfeito. A santidade absoluta de Deus e a impureza humana são incompatíveis. O contato direto sem mediação causaria destruição instantânea. Então os levitas eram um mecanismo de contenção. Eles eram os trajes anti-radiação que permitiam que um Deus perfeitamente santo habitasse no meio de um povo imperfeito sem consumi-los. Caramba! Então temos essa imagem poderosa, né? Uma nação estruturada milimetricamente, carregando a presença divina em um reator móvel no centro, marchando do Sinai em direção a Cádiz Barneia, que é a porta de entrada para a Terra Prometida. O cenário perfeito para a vitória. Tudo parece perfeitamente roteirizado por uma conquista rápida e gloriosa. E, de repente, o fator humano entra na equação. E é aí que o épico de sobrevivência vira um pesadelo absoluto de psicologia de massas. A estrutura perfeita do acampamento entra em colapso mental diante de um simples relatório de espionagem. E essa é a grande virada dramática do livro de Números que as fontes detalham. O clímax desse colapso ocorre quando Moisés envia 12 espias, líderes de cada tribo, para fazer o reconhecimento de Canaã. Eles vão mapear o terreno, certo? Isso, eles passam 40 dias mapeando o território e voltam carregando evidências físicas impressionantes. Cachos de uvas tão grandes que precisavam ser carregados em varas por 2 homens. A terra era, de fato, muito próspera. Mas a interpretação dessa realidade acabou sendo cindida. E a maioria dominou o discurso. Sim, 10 dos espias entregaram um relatório focado exclusivamente no terror. Eles descreveram cidades fortificadas impenetráveis e habitantes que pareciam verdadeiros gigantes. Chegaram a dizer que os próprios israelitas pareciam gafanhotos diante deles. Apenas Josué e Caleb tentam remar contra essa maré de pânico. Eles argumentam que a conquista era possível se eles simplesmente mantivessem o contrato de fé com Deus. Mas a psicologia das multidões raramente premia a minoria otimista, certo? O medo é um contágio muito mais rápido, e foi exatamente isso que aconteceu. A nação inteira compra o relatório pessimista, entra num desespero coletivo e decide, pasmem, que quer voltar para o Egito, para a escravidão. E a escolha de abraçar o pânico ali em Cádiz Barneia custou o futuro imediato deles. A sentença divina determinou que, por terem rejeitado a promessa na linha de chegada, toda aquela geração adulta iria morrer no deserto. Nossa, pesadíssimo. Muito. Eles passariam os próximos 40 anos vagando em círculos, transformando a fronteira de uma herança em um imenso cemitério geracional. E os nossos materiais apontam que o que fundamenta essa rebelião constante é um conceito psicológico chamado de nostalgia destrutiva. Olha, essa nostalgia destrutiva me chama muita atenção nos textos. É um mecanismo fascinante e trágico ao mesmo tempo. Porque eles não estão apenas com medo dos gigantes à frente. Eles começam a reescrever ativamente a história do passado opressivo. Eles romantizam a escravidão, né? Romantismo, reclamam que o maná diário é monótono e choram porque sentem falta dos peixes, dos pepinos e do alho que comiam no Egito. É uma analogia comportamental muito nítida com relacionamentos modernos para quem nos ouve. Como assim? Pensa naquela pessoa que finalmente consegue sair de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Aquele é o Egito pessoal dela. Mas assim que a vida de solteiro fica solitária ou as contas apertam, a pessoa começa a dizer tipo, sabe, meu ex nem era tão ruim assim. A gente ia em restaurantes ótimos,
A pessoa esquece completamente o abuso constante porque sente falta do conforto do cardápio. Nossa, o exemplo perfeito! O cérebro humano, quando submetido a um estresse extremo, tem essa capacidade terrível de editar memórias traumáticas. Tudo isso para justificar o desejo de escapar do desconforto do presente. Exatamente. E isso gera consequências. Consequências graves. E em números, vemos que essa murmuração não foi um evento isolado, foi sistêmica. Levou a episódios muito violentos, como a famosa rebelião de Corá. E Corá era um levita, sabe? Alguém que já tinha status de guarda de elite no acampamento. Mas em um ambiente de escassez e frustração, a ambição sempre encontra espaço. Ele tenta tomar o poder, não é? Sim, ele, junto com outros líderes, tenta usurpar a liderança de Moisés e Arão. E ele usa um argumento demagógico clássico de que toda a congregação é santa. A resposta do texto é a terra literalmente se abrindo e engolindo os rebeldes. O que mostra o quão volátil a situação estava de verdade. E o peso dessa liderança impossível acabou quebrando até mesmo o homem que tirou todos eles de lá. Moisés perde o direito de entrar na Terra Prometida por um único momento de explosão. O episódio da rocha. Sim, no episódio em Meribá, o povo está amutinado por causa de falta de água. De novo. A instrução divina era muito clara. Moisés devia falar com a rocha. Mas o homem está compreensivelmente exausto de décadas de reclamações. Ele pega o cajado, bate violentamente na rocha 2 vezes e ainda grita tomando para si e para Arão o crédito daquele milagre. Ouvi, rebeldes, tiraremos nós água desta rocha? Foi um erro fatal. E por causa dessa batida na pedra, ele está banido de Canaã. Mas, permita-me bancar o advogado do diabo aqui um instante. Lendo esses relatos, a matemática da punição parece muito desequilibrada. Condenar milhões de pessoas a morrerem na areia por 4 décadas por causa de um ataque de pânico diante de gigantes fortemente armados? É o que muitos acadêmicos debatem. Ou tipo, banir o maior líder da história de concluir o trabalho de toda a vida dele por causa de uma crise de impaciência com uma pedra? Aos olhos modernos, isso não soa como uma retribuição divina incrivelmente desproporcional. Essa é uma das tensões mais profundas do texto, com certeza. E os comentaristas teológicos que analisamos dizem que para entender isso, a gente precisa analisar os mecanismos da aliança firmada lá no Sinai. Não estamos lidando com o sistema legal de punições arbitrárias de um ditador. Tá, e como funciona essa aliança? A severidade e a bondade divinas operam dentro dos termos de um contrato que Israel aceitou voluntariamente. Quando os 10 espias causam o pânico em Cades Barneia, para o texto, não é apenas um momento de fraqueza. Na cosmovisão deles, é um repúdio ativo ao parceiro da aliança. É rasgar o contrato na frente de quem acabou de salvá-los da escravidão do Egito. Perfeito. E no caso de Moisés, o erro em Meribá não foi apenas uma simples impaciência de um líder cansado. Foi a apropriação indevida da glória divina diante de toda a nação. Moisés, como mediador, distorceu a imagem de Deus para o povo. Ele apresentou um Deus irado quando a instrução era apenas para falar suavemente e prover a água. Certo, entendi. Então, para o líder máximo, o padrão de exigência não tem margem de erro? Nenhuma. O julgamento severo no deserto não é visto como uma vingança cósmica. As fontes o interpretam como uma quarentena estritamente necessária. A identidade escrava, que estava viciada na submissão ao Egito e era incapaz de confiar, precisava morrer organicamente ali no deserto. Para dar espaço para uma segunda geração, não é? Isso mesmo. Uma geração que tivesse a fibra moral, a dependência e a coragem espiritual para sustentar a promessa. A forja precisava derreter a velha espada inteira para conseguir fazer uma nova. Isso nos leva à última fase dessa jornada épica. Porque olha só, enquanto eles estão lidando com essas fraturas internas profundas nas planícies, são rebeliões, pragas, falta de água, a morte da velha geração, o mundo exterior está observando. E o cenário muda das areias do deserto para os picos das montanhas. Sim, nas planícies de Moabe. Isso nos entrega uma das narrativas mais satíricas de toda a antiguidade, não concorda? A história de Balaão é simplesmente fantástica. Quando a nova geração de Israel se aproxima das fronteiras orientais de Canaã, acampando nas planícies de Moabe, o rei local, que se chama Balaque, entra em pânico. Ele viu o tamanho da encrenca
Ele vê aquela massa gigantesca de pessoas que acabou de derrotar reinos vizinhos poderosos e percebe que uma solução militar convencional contra eles seria puro suicídio. Então ele recorre ao que a geopolítica do Antigo Oriente Médio considerava a arma de destruição em massa definitiva. A feitiçaria e as maldições? Isso mesmo. Balaque contrata Balaão, que era um adivinho internacionalmente renomado, oriundo da Mesopotâmia. Um profeta de aluguel. É maravilhoso. Mas o que as fontes acadêmicas, como as da Universidade Brigham Young, destacam sobre essa inclusão de um profeta não israelita no texto? Por que a narrativa gasta tantos capítulos com um feiticeiro mesopotâmico de aluguel? Olha, a inclusão de Balaão é uma peça-chave teológica. Ela serve para afirmar a soberania absoluta do Deus de Israel. No mundo antigo, as divindades eram frequentemente vistas como limitadas geograficamente. Eram deuses regionais. Um deus tinha poder no vale, mas não na montanha, e vice-versa. Exatamente. E Balaque achava que contratando um grande especialista estrangeiro poderia manipular as forças espirituais superiores para enfraquecer Israel. Mas o texto usa Balaão justamente para demonstrar que o Deus de Israel tem jurisdição não apenas sobre o seu tabernáculo, mas sobre reis estrangeiros, profetas de aluguel e sobre todas as práticas divinatórias de nações distantes. O que nos entrega a cena antológica da jumenta falante. O ápice da ironia. Sim, Balaão está a caminho de Moabe, cavalgando a sua jumenta, planejando receber uma fortuna gigantesca para amaldiçoar Israel. Mas um anjo armado com uma espada de fogo bloqueia o caminho de forma completamente invisível, e aqui a ironia atinge níveis geniais. Balaão é considerado o grande vidente do mundo antigo, né? O homem cujos olhos estão supostamente abertos para os reinos espirituais. E ele não vê absolutamente nada. Nada. O vidente profissional está completamente cego para a ameaça letal à frente dele. E quem enxerga o anjo flamejante perfeitamente é o seu animal de carga irracional. A ironia é a ferramenta central do texto aqui. A jumenta tenta desviar, tenta salvar a vida do seu dono, e a reação de Balaão é espancar o animal repetidas vezes pela desobediência. E aí acontece o impossível. Sim, o texto descreve que Deus literalmente abre a boca da jumenta para repreender a cegueira e a violência de Balaão. É uma sátira brilhante da antiguidade. O homem que se orgulhava de proferir oráculos divinos para reis precisa ser repreendido por uma besta de carga para entender o básico da realidade espiritual à sua volta. E essa ironia só se aprofunda quando ele finalmente chega a Moabe, sabe? O rei Balaque leva Balaão para o topo de uma montanha com vista panorâmica para o acampamento de Israel. Eles preparam 7 altares, fazem sacrifícios super luxuosos, o palco está pronto para a maldição suprema do profeta de aluguel. E a tensão só cresce. Mas toda vez que Balaão tenta abrir a boca para lançar o feitiço, algum mecanismo invisível simplesmente o impede e ele acaba declamando grandes bênçãos e poemas de prosperidade sobre o acampamento. É como se uma corporação contratasse a peso de ouro um mercenário de relações públicas para destruir a reputação do maior concorrente na televisão, mas quando a luz vermelha da câmera acende, o mercenário perde o controle e faz uma propaganda entusiasmada de 5 estrelas para o rival. Exatamente isso. E o rei Balaque tenta desesperadamente mudar o ângulo dessa propaganda, né? Ele leva Balaão para 3 picos de montanhas diferentes, mudando o cenário físico o tempo todo, tudo operando sob a crença pagã de que se o adivinho visse apenas uma parte menor do acampamento ou de um ângulo diferente, os deuses locais poderiam finalmente se alinhar e permitir a maldição. Mas não funciona. Não funciona. A geografia não pode alterar a determinação divina. E na sua última profecia, Balaão é tomado pelo Espírito e profere algo que transcendeu completamente a sua própria época. A famosa profecia. Sim, a profecia da estrela de Jacó. Ele declara que uma estrela procederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel, que é uma imagem clássica de poder duradouro. E essa é uma passagem que ecoaria séculos depois como um texto essencialmente messiânico, né? Tanto na tradição judaica quanto na cristã. E o que acho mais fascinante é pensar no contraste. Enquanto toda essa guerra fria espiritual
com maldições terríveis sendo revertidas em feixes de poesia cósmica, está acontecendo lá em cima nos picos nevados das montanhas de Moabe. A nação de Israel está lá embaixo, Totalmente alheia. exato, acampada na planície, lavando roupa, fazendo pão e brincando com as crianças. Eles não precisam disparar uma única flecha. A proteção externa ali é simplesmente absoluta. Bom, ao longo de toda essa nossa imersão de hoje, pegamos o material que se apresenta inicialmente como um amontoado chato de números e leis censitárias. E o que fizemos? Desenterramos os mecanismos de como uma civilização inteira é forjada. Com certeza. Transformamos listas em mapas de urbanismo sagrado. E logística em milagres. E os motins viraram grandes estudos sobre o comportamento humano. O livro de Números mostra claramente, para quem acompanha a nossa análise, que a jornada entre a promessa inicial de um objetivo e a conquista real desse lugar raramente se parece com uma linha reta pacífica. É verdade. Ela exige que partes fundamentais e ultrapassadas de nós fiquem pelo caminho. É o processo doloroso, porém totalmente vital, de despir-se da identidade antiga. O deserto atua como um revelador impiedoso do que realmente carregamos na nossa bagagem emocional e ética. E essa é uma ressonância gigantesca para quem reflete sobre os próprios períodos de transição da vida moderna. Mas, antes de fecharmos essa nossa exploração profunda, a ironia de Balaão que a gente discutiu abre espaço para uma reflexão crucial sobre como a jornada em números de fato termina. O episódio que acontece logo em seguida, após essas falhas nas montanhas, é chocante. Sim, a gente tem que fechar com isso. Porque vimos que a feitiçaria, o pânico absoluto do rei Balaque e as tentativas de maldição de alta magia falharam miseravelmente. Israel estava impermeável ao ataque direto do inimigo externo. A blindagem cósmica, como você disse, funcionou perfeitamente. Nenhuma maldição furou o bloqueio. Nenhuma. Contudo, o que destrói a paz do acampamento no capítulo 25 não vem de fora de forma alguma, vem de dentro. É o fatídico episódio de Baal Peor. Israel simplesmente sucumbe à assimilação cultural. O que não foi derrotado por exércitos estrangeiros ou maldições de magia foi desmantelado por concessões morais sutis e amigáveis. Foi a confraternização, né? Sim, homens israelitas começam a se envolver com mulheres moabitas e midianitas, e elas gradualmente os convidam para festas e sacrifícios aos seus deuses locais. Essa flexibilização dos próprios princípios internos provocou uma praga devastadora no acampamento que o rei de Moabe jamais conseguiria infligir usando a força bruta. Nossa, e isso nos deixa com um pensamento perturbador, mas profundamente prático para o dia a dia. A gente passa tanto tempo da nossa vida levantando escudos contra ameaças monstruosas. Estudamos como nos proteger do grande colapso financeiro, como vencer o arqui-inimigo declarado no mercado de trabalho, ou como rebater as maldições que achamos que o universo está lançando contra nós. Os gigantes de Canaã lá de fora, né? Os gigantes lá fora. Mas no fim das contas, a armadura mais forte do mundo não serve para absolutamente nada se nós mesmos, de forma bem sutil e distraída, abrirmos a porta da nossa tenda e convidarmos a sabotagem para entrar e jantar conosco. A grande batalha nunca é apenas sobre sobreviver ao deserto lá fora. É sobre sobreviver a si mesmo durante todo o processo. Até a próxima exploração profunda, pessoal.